Olá pessoal, então nós vamos aqui fazer uma revisão das funções trigonométricas, ok? Então são funções com diversas aplicações nos vestibulares, inclusive com alguns problemas de determinado grau de complexidade, tá? Eu diria até que problemas difíceis, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar a imagem aqui, para que ela não seja um tanto distrator, não tire um pouco a atenção de vocês do que é mais importante, que é passar o conteúdo da forma mais adequada possível. Tá? Então, vou tirar a imagem, mas sintam-se acompanhados. Ok? Então, vamos lá. Funções trigonométricas. O movimento dos planetas, as marés, as estações do ano, as fases da Lua, são fenômenos que se repetem em intervalos iguais de tempo. Quando a gente fala intervalos iguais de tempo, remete-se à ideia de periodicidade. Então são chamados fenômenos periódicos. Sempre que possível acompanhe o ponteiro do mouse. Tá? E esses fenômenos, chamados periódicos, podem ser modelados por funções trigonométricas. Pessoal, o que vem a ser modelar por função trigonométrica? É você criar uma fórmula ou observar uma determinada fórmula que tenta explicar determinado fenômeno. Tá? Então, essa é a ideia simples, diga-se de passagem, do que vem a ser modelagem matemática. Inclusive, algumas escolas trabalham modelagem matemática desde o ensino médio. Tá? E na faculdade é bastante comum em matemática, na área de equação diferencial, a gente estudar esse assunto. Então, mas aqui, a nossa preocupação não é modelar, e sim analisar o fenômeno na ótica das funções trigonométricas. Fenômenos como, por exemplo, o movimento dos planetas. Essa animação ela é interessante, mas ela não se aproxima tanto da realidade, porque as órbitas, na verdade, são elípticas. Aqui já está um pouco mais próxima. Tá? Então nós temos o movimento dos planetas, as marés, tá? Inclusive problemas envolvendo roda gigante, que a gente vai ver alguns aqui, modelados por funções trigonométricas. Então, revisando aqui as funções seno e cosseno. Quais são os nossos objetivos aqui? Identificar as funções seno e cosseno e as suas representações gráficas. Analisar as funções seno e cosseno segundo sua periodicidade, sinal, raízes e conjunto imagem. Tranquilinho? Então aqui nós temos a circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico. Nós temos aqui o arco AX. Esse ponto X, ele percorre a circunferência no sentido positivo, no sentido anti-horário, ok? E para cada posição, para cada ponto do X, nós temos aqui uma projeção no eixo vertical, a qual chamamos de seno, e temos também a projeção no eixo horizontal, que chamamos de cosseno. Certinho? Então, por convenção aqui, nós temos o primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrantes, sentido anti-horário, sentido positivo. Primeira ideia importante aqui. Para cada valor de x em radianos, ou seja, a nossa circunferência começa com 0 radianos, uma volta completa 2π radianos. Para cada valor de x em radianos, nós vamos atribuir a sua imagem, que vamos chamar de seno de x. Corresponde a essa altura aqui. Lembrando que esse raio aqui é unitário. Ok? O maior valor que o seno vai assumir é 1, e o menor valor que ele vai assumir, menos 1. Ok? Muita atenção com essa imagem aqui, porque ela é bastante interessante. Ela é bastante didática, diga-se de passagem, para que você entenda exatamente a ideia do plano cartesiano associado àquela circunferência trigonométrica. Então, olha aqui, ó. Essa circunferência, imagina que você vai esticar a circunferência. Como, professor? Pessoal, pela animação dá para ver tranquilamente, olha. Então aqui a gente está pegando a circunferência trigonométrica, esticando no eixo das abscissas. Então parte de 0 a 2π, que é exatamente o comprimento da circunferência. 2π radianos. Então olha aqui, ó. Ela vai se estender no eixo das abscissas
E os valores aqui que nós vamos pegar. Vamos pegar alguns valores. Π sobre 4, π sobre 2, que é o 90 graus, 3π sobre 4, π até o 2π. Ok? E nós vamos associar a cada valor x da abscissa, lembrando que essa abscissa x aqui é a abertura, nosso ângulo. Vamos associar a cada abscissa a projeção no eixo vertical. Ok? Então aqui nós temos essa alturazinha aqui, ó, que é a projeção no eixo vertical. Ou seja, vamos associar a cada abertura dessa medida em radianos a projeção no eixo vertical, que corresponde ao seno x. Tá? Então nessa figura aqui está bem claro. Essa setinha em vermelho aqui é exatamente essa altura, que vamos associar a cada ponto da circunferência. Essa altura, ok? Então acompanha. Nós temos aqui então seno de 0 é o 0. Seno de π sobre 4, que é a raiz de 2 sobre 2, está aqui, ó. Seno de 90 graus aqui, ou seja, associamos a cada valor x da circunferência do arco a altura. Observa aqui, ó, que seno de 3π sobre 2 é menos 1. Certinho? Então, pessoal, aqui nós já temos o gráfico da função seno. Para cada valor de x, nós atribuímos a sua altura aqui no eixo vertical seno de x e traçamos o gráfico. Professor, pode explicar um pouco melhor esse gráfico aqui? Vamos dar uma olhadinha então em uma outra animação, tá? Daqui a pouco. Então aqui nós temos de 0 a π sobre 2 o primeiro quadrante. Observa que à medida que o meu x vai aumentando, o meu y também vai aumentando. Ou seja, no primeiro quadrante a função seno é crescente. Temos aqui o segundo quadrante de π sobre 2 a π. Observa que à medida que o meu x vai aumentando, a minha imagem vai diminuindo. Então, no segundo quadrante, a função seno é decrescente. Temos aqui o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, pessoal, ela é crescente ou decrescente? Olha, à medida que o valor x vai aumentando, a imagem vai diminuindo, vai se aproximando de menos 1. Então, decrescente. Então, nós já temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, de 3π sobre 2 a 2π. Aqui, observa, à medida que o meu x vai aumentando, vai se aproximando de zero, vai saindo do menos 1 se aproximando de zero, ou seja, vai aumentando. Então, crescente, primeiro quadrante, decrescente, decrescente, crescente. Tranquilinho? O gráfico da função seno. Então, nós temos aqui a ideia do gráfico com animação, que pode facilitar para você entender. Então, olha, para cada valorzinho do x aqui, deixa eu voltar a animação um pouquinho, para pegar desde o início. Então, olha, o x aqui é essa setazinha. Para cada valor de x, esse arco aqui, nós temos a altura. E a esse conjunto de infinitos pontos aqui, nós temos o nosso gráfico aqui, a nossa senoide, o nosso gráficozinho. Aqui está sino x, que eu peguei essa imagem de um site que não era português, não era brasileiro aqui. Tá? Então, nós temos esse gráfico aqui. Vou tentar pegar uma outra imagem daqui a pouco para facilitar mais ainda. Então, olha, aqui nós temos a função seno de 0 a 3π e de 0 a menos 3π. O domínio são os reais. O meu x aqui, qualquer valor real. E a imagem, você vai olhar no eixo vertical de menos 1 a 1. Tranquilinho? As imagens de 0 até o π são positivas. Acima do eixo x, imagens positivas. Tá? Esse é o sinal da nossa função. Ou seja, de 0 a π, as imagens são positivas. Ou seja, o sinal positivo. Ok? De π a 2π, abaixo do eixo x, imagens negativas. Então, nós temos f de x, no caso, nosso seno de x, ele é maior que zero. As imagens positivas maior que zero, de 0 a π. E f de x menor que zero, de π a 2π. Tranquilinho? Claro, e as raízes são iguais a zero, exatamente em 0, π e 2π. Seno de 0 é 0, seno de π é 0, seno de 2π é 0. Ok? Então, domínio, crescência, decrescente,
Sinal, nós já demos uma revisadazinha aqui. Vamos melhorar agora a ideia do gráfico. Observa. Aqui nós temos a função de 0 a 4π. Significa que você está dando mais de uma volta. Você deu uma volta e já está dando a segunda volta com aquele ponto x percorrendo a circunferência trigonométrica. Pessoal, agora observa que de 0 a 2π ele tem essa aparência, de 2π a 4π a mesma aparência. Significa que o período da nossa função ela vai se repetindo a cada 2π. Voltando aqui um pouquinho, ó. De 0 a 2π e de 2π a 4π tem o mesmo comportamento. Significa que o período da nossa função seno é 2π. Tranquilinho? Então, essa é a ideia de período, vai se repetindo. Ok? Variações no gráfico das funções trigonométricas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas variações. O que acontece com o gráfico quando você multiplica a função por um valor ou você soma a função por um valor? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. G de x é igual a k mais f de x. Ok? Pessoal, aqui acontece algo bastante interessante. Quando você soma uma constante à função, você vai modificar diretamente a imagem dessa função. Tá? Então tem aqui um textozinho, eu vou ler com vocês, mas não se preocupe não que com o exemplo vai ficar bem mais claro. Então olha aqui. G de x é igual a k mais f de x. Verifica-se que o gráfico da função g de x é obtido através de um deslocamento na vertical, igual ao módulo de k. Vai subir ou descer, módulo de k, do gráfico da função f de x. O gráfico vai subir quando k for maior que zero, ou descer quando k for menor que zero. No caso, né, se a função for seno ou cosseno, a imagem vai de menos 1 a 1. Agora a imagem vai de menos 1 até o mais k e de 1 a mais k. Como assim, professor? Vamos pegar um exemplo aqui para você ver. Então aqui, ó, nós temos aqui a função seno que vai de menos 1 até 1. Ok? Função seno vai de menos 1 até 1, a imagem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai somar a constante 2. Quando você somar essa constante 2, a imagem que era menos 1 vai passar a ser quanto? 1. E a imagem que era 1 passa a ser quanto? 3. Ou seja, você vai subir o gráfico, você vai deslocar na vertical subindo 2 unidades. Como assim? Dá uma olhadinha na animação. Subiu 2 unidades. Então, 2 mais seno x, você subiu 2 unidades, você alterou diretamente a imagem. Era de menos 1 a 1 e vai ficar quanto? Menos 1 mais 2, você somou 2, vai ficar 1. 1 mais 2, 3. Então a nova imagem vai de 1 a 3. Tranquilinho? Então quando você soma, você vai interferir diretamente na imagem. Então, ó, pessoal, guarda bem. Quando essa constante que você vai somar, seja no seno ou no cosseno, você vai agir na vertical, subindo ou descendo. Tranquilinho? Agora, quando você multiplica, você vai agir diretamente, você vai interferir na amplitude, você vai ter uma deformação na vertical do gráfico. Deformação na vertical. Claro, você vai multiplicar a imagem pelo módulo de k, tanto para o menos 1 quanto mais 1. Você vai multiplicar pelo módulo de k. Deixa eu tentar ser mais claro para vocês aqui. Então aqui nós temos o gráfico da função cosseno x, que a gente vai ver na próxima aula direitinho, com mais detalhes. Então aqui nós temos cosseno de x. Quando você multiplica essa função cosseno x por 2, quando você multiplica por 2, a sua imagem que era 1 passa a ser 2. A sua imagem que era menos 1 passa a ser quanto? Isso, menos 2. Então, olha, você teve uma deformação na vertical. Você aumentou a amplitude. A sua imagem que era de menos 1 a 1 passou a ser de quanto? De menos 2 a 2. Ok? Então, você multiplicou por 2. Você teve uma elongação, você teve um aumento na amplitude no seu conjunto imagem. Tá? Então,
Lembrando, quando você soma, você desloca na vertical, sobe ou desce. Quando você multiplica, você vai ampliar, você vai deformar na vertical. Se você multiplicar por valores maiores que 1, você vai aumentar essa amplitude. Se você pegar valores entre 0 e 1, você vai reduzir, você vai achatar o gráfico. Vamos pegar exemplo aqui para você ver. Então a imagem aqui passou a ser de menos 2 a 2. Vamos pegar um exemplo aqui. Olha que interessante. Essa cor aqui meio marrom é a nossa seno x. Quando você multiplica por meio seno x, observa, você vai achatar, você vai comprimir o seu gráfico. Tá? Então, eu tinha seno x, quando eu multipliquei por meio, reduziu a metade. Então a minha imagem, que era de menos 1 a 1, passou de menos 0,5 a 0,5. Tá? Então, se você multiplica por valores entre 0 e 1, você vai achatando. Olha só, 1/8, que é bem próximo de 0. Observa como o gráfico aqui, a função seno, ela se aproxima do eixo das abscissas. Tá? Então, lembrando, quando você multiplica, você tem deformações na vertical. Por exemplo, temos aqui seno de x, quando multiplica por 2, está aqui essa cor esmeralda, não sei, é um verde aqui, não sei. Então multiplica por 2. A imagem vai de menos 2 a 2. Agora, olha só, quando você multiplica por menos 8, por 8, a imagem, olha só, o conjunto imagem de menos 8 a 8. Então, lembrando, se você soma, você vai deslocar na vertical, e se você multiplica, você vai ter deformações na vertical. Olha que interessante isso aqui. O que está acontecendo aqui, gente? Vamos pegar um exemplo aqui. 2 seno x. Eu vou fazer a transformação, quero que você me diga o que aconteceu. 2 seno x. Agora eu tenho isso aqui. O que eu fiz daqui para cá? Observa. De 0 a π, as imagens são positivas. E agora, de 0 a π, as imagens são negativas. O que a gente fez aqui? Isso. Só multipliquei por menos 2. Só isso. Tá? Então multipliquei por menos 2. Tranquilinho? Então no caso aqui, nós fizemos toda uma reflexão do gráfico. O que era positivo passou a ser negativo, o que era negativo passou a ser positivo. Então, de novo aqui, só isso. Ok? Multiplicou por menos 2. Certinho? A imagem continua de menos 2 a 2. Agora vamos pegar aqui um exemplo da roda gigante, como eu já comentei com vocês, e a função seno. Qual a relação de uma coisa com a outra? Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa animação aqui, ela foi feita no GeoGebra. Deixa a gente ir pro... Vamos para o gráfico. Bom, pessoal, então aqui nós temos a roda gigante. Como eu já comentei com vocês, tem um período aqui envolvido. Então vamos tentar trazer para vocês a ideia da roda gigante aqui, que são problemas bastante comuns nos vestibulares. Tá? Inclusive o vestibular do UNB que eu fiz no século passado tinha um problema da roda gigante. Né? Então dá uma olhadinha aqui, quer ver? Eu vou acessar lá o site de uma animação que fizemos no GeoGebra. Inclusive alguns de vocês entendem legal o GeoGebra, até mais que eu. Então, carregando aqui a animação. Deixa eu dar uma personalizada aqui, tá? Então aqui nós temos uma animação da roda gigante. Deixa eu dar uma personalizadazinha aqui. Uma roda gigante do CMB. Ok. Então dá uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos uma roda gigante. Nós temos aqui as aberturas. Aqui nós temos essa cadeira. Essa cadeira ela tem uma determinada distância em relação ao solo.
Então aqui eu vou fazer animação manual, depois eu pego a animação do gráfico aqui. Então olha aqui, ó. A roda gigante então aqui. Ela faz o giro, e essa cadeira aqui, ela está fazendo exatamente aquele papel do nosso xizinho lá, do nosso X, do nosso arco, tá? Então observa, a animação. Essa cadeira, ela tem uma determinada distância em relação ao solo. Aqui, ó, na posição inicial, a distância de 2 metros, e à medida que você vai girando, ó, chega até 3 metros aqui, né? Ó, 3 metros, altura máxima. O nosso raio aqui é unitário, ok? Agora, observa, essa posição aqui, quando você coloca no plano cartesiano. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico então, ó. Olha que interessante. Vou botar a animação. Então olha, a variação da altura em todo o eixo cartesiano, em todo x, em todo o plano cartesiano, ponto a ponto. Agora observa, aqui a nossa função, deixa eu trazer para vocês aqui, a nossa função é f de alfa igual a 2 mais seno alfa. O alfa é exatamente essa abertura que nós temos aqui. 2 mais seno alfa. Significa que a nossa imagem, ela vai de 1 a 3. Percebeu? Estou somando 2 ao meu seno, que é exatamente a altura aqui da inicial. Agora, olha só, se eu pegar, por exemplo, e dar uma variação nessa altura. Vamos supor que eu queira aumentar a distância da cadeira ao solo. Dá só uma olhadinha aqui o que vai acontecer. Eu aumentei. Perceberam? Aumentei aqui. Significa que a minha imagem também aumentou. Ela vai se aproximar de 4 aqui. Ó. Aumentar um pouco mais. 3. Então, ó, a imagem agora vai de quem a quem? De 2 até o 4. Ok? Nós deslocamos. Se ia de menos 1 a 1, quanto é menos 1 mais 3? 2. Quanto é 1 mais 3? 4. Ok? Então nós deslocamos na vertical. Tá? Então, olha, tem alguns problemas muito interessantes envolvendo roda gigante, funções seno. Tá? Então aqui tem uma animação que você pode visualizar legal isso aí. Tá? Então, no caso aqui, a ideia é mostrar ponto a ponto a distância que a cadeira está do solo aqui, representado pelo segmento KL. Ok? Pessoal, então, temos aqui então a ideia do gráfico associada à roda gigante e uma modelagem, um modelo, uma fórmula que vai associar a posição da cadeira no decorrer da trajetória. Então, aqui nós temos uma modelagem, ok? Então, essa nossa aula vai finalizando agora, e na próxima aula, cosseno, e nas outras duas, só exercícios. Cada exercício é interessante, se fosse você eu não perdia. Tá? Agora o legal aqui é que você tem animação, você visualiza, fica um pouco mais claro teoricamente, tem um aspecto didático envolvido, e nos exercícios você dá pausa, sempre que possível, dá pausa, tenta resolver. Tá? Então a gente vai ficando por aqui. Tá? Nessa aula a gente fica por aqui, e até a nossa próxima aula. Tá? Deixa eu voltar aqui. Até já, até a próxima aula.